Minha amiga e meu amigo, Ana Júlia Carminato, uma grande amiga inscrita no canal, que acompanha nosso trabalho já há muito tempo, me deu uma sugestão de vídeo. Ela pediu para que eu fizesse um vídeo explicando, através de uma análise, qual será o desfecho do ministro Alexandre de Moraes. Se ele cai, não cai, se ele resiste, se não resiste e como ele se encontra nesse momento. Minha amiga Ana Júlia, a leitura que eu faço é a seguinte: ele vai cair, vai cair. Já começou e essa queda está seguindo a passos muito, mas muito largos. A prova mais clara da sua derrocada do Alexandre de Moraes, é o fato de que ele já está na iminência de ser sancionado pelo governo americano através da lei Magnitsky, que muitos já decantaram aqui, já explicaram quais são as suas consequências. Essa lei, ela, como todos sabemos, ela é terrível. E a informação que nós temos é que não só ele, como seus familiares próximos, também serão alcançados por essa lei. Agora, Ana Júlia, tem um detalhe importante. Se você parar para perceber, se você parar para olhar direitinho, você vai ver que já tem vários segmentos da sociedade que alguns dias atrás tratava Alexandre de Moraes como um salvador da democracia, hoje já está com um discurso completamente o inverso, alinhado à realidade, aos fatos, de que ao invés de salvador, ele é uma ameaça. Poucos, muito poucos, são os veículos de comunicação que ainda tem dentro da sua grade um ou outro jornalista que defende Alexandre de Moraes. Um exemplo de alguém que ainda resiste, de uma emissora que ainda resiste, não todos jornalistas, alguns deles, é a Globo News. Basta ver que no decorrer da semana passada, o jornalista Guga Chakra falou algumas verdades em desfavor de Alexandre de Moraes. Sem contar o Gabeira, Merval Pereira e outros mais que já estão se rebelando contra o sistema. Isso é sinal de abandono. E o abandono é o primeiro sinal de que a pessoa está na iminência de ser derrotada. Você já percebeu que os ministros do Supremo Tribunal Federal não saem em sua defesa, com exceção de Gilmar Mendes e, muito timidamente, o presidente da Corte, Luiz Barroso? Até o próprio governo Lula já abandonou o Xandão. O próprio governo Lula, que foi defendido, que foi ajudado pelo sistema a voltar ao comando da nação, está abandonando o Xandão. E está abandonando porque os banqueiros brasileiros pediram para que Lula se mantivesse distante, se mantenha distante de Alexandre de Moraes e não faça nada para ajudá-lo, sob o risco da sanção contra ele se estender para outros segmentos e pessoas, podendo fazer estrago ao sistema bancário brasileiro. E todos sabemos, Ana Júlia, que quem manda nesse Brasil são os banqueiros. São os banqueiros que financiam as campanhas políticas, são os banqueiros que mais ganham com esse governo, apesar da crise econômica que vivemos. Eles que, infelizmente, dão as cartas. Eles não querem mais Alexandre de Moraes. Eles determinaram, e eles são os donos de Lula, determinaram a Lula que o abandone, e Lula o abandonou. A própria sociedade já não acredita nas narrativas que Alexandre de Moraes defende, de tentativa de golpe de Estado, em relação aos atos do 8 de janeiro, que o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está sabotando o Brasil, cometendo crime de lesa pátria. Ninguém acredita nas histórias que ele conta. Aí você me pergunta, mas ele vai parar com maldade? Não, Ana Júlia, ele não tem como parar com a maldade.
Ele chegou a um tal ponto que ele tem que continuar. Por quê? Se ele para, ele admite culpas pelos maus feitos daqui para trás. Se ele continua, ele agrava a sua situação, é bem verdade. Mas, em tese, continuar, para ele, é melhor que parar. Porque continuar, ele está defendendo o seu ponto de vista. Parar ou retroceder, ele está admitindo um erro. Fato é que qualquer dessas hipóteses é desfavorável para ele. O coloca numa situação difícil. É como se ele estivesse na areia movediça. E quando se está na areia movediça, se está parado, afunda. Se mexe, afunda mais rápido. Ou seja, Alexandre de Moraes está como se estivesse na areia movediça. Quanto mais mexe, mais afunda. Os principais veículos de comunicação já não estão dando espaço a ele como dava para repercutir as suas decisões. Ele próprio, ele próprio, sabe que não tem argumento para manter de pé as suas narrativas. E tanto é que fez o quê? Proibiu a transmissão das audiências do Supremo Tribunal Federal que tratam do julgamento dos atos do 8 de janeiro. Perdeu. Ele já perdeu. O que a gente está vendo são os seus últimos gritos. Não tem escapatória. E o governo Trump, por sua vez, minha querida e amiga Ana Júlia, a administração Trump, primeiramente, sobre a lei Magnitsky, acredito eu, e é o que mais se fala, é que vai punir, no primeiro momento, Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, Gonê, Procurador-Geral da República, e Fábio Chor, delegado da Polícia Federal que presta serviço para Alexandre de Moraes. Bom, vai punir esses três com a lei Magnitsky. Caso haja a reação do Supremo Tribunal Federal, as punições do governo americano vai escalar. Além de pegar outros ministros, vai pegar também as esposas de ministros, esposas essas que são advogadas e têm escritórios de advocacia, que prestam serviço para empresas que têm ligação com o governo, com cidadão americano, nos Estados Unidos, e até mesmo causas a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Porque é aí que é o pulo do gato. As esposas dos ministros. Olha, tem um caso, no mínimo, estranho. A esposa do ministro Dias Toffoli é advogada. Defende algumas empresas envolvidas na Lava Jato. Envolvidas na Lava Jato. Essas empresas, lá atrás, há alguns anos, fez um acordo de leniência com o compromisso de pagar, de devolver alguns milhões e bilhões. Essa questão a qual ela defende está no Supremo. E nas mãos de quem? Do esposo dela, Dias Toffoli. É estranho, é apenas estranho. Não estou falando que há algo de ilegal, de corrupção, não. Não estou falando porque não tem como provar. Mas é estranho. Ela é advogada de um grupo envolvido na Lava Jato. O esposo dela, ministro, é o relator. Como é que fica essa situação? E um detalhe, até agora, ela ganhou todas as questões que estavam sob análise do seu esposo, ministro Dias Toffoli. E por aí vai. Ali tem quatro ou cinco ministros, talvez um pouco mais, que têm esposas com escritório de advocacia com causas defendidas dentro do Supremo Tribunal Federal. E o mais estranho, que se contar num país decente e acredita, é o caso do Dias Toffoli. Então, ele já perdeu feio.
O que a gente está vendo são os últimos gritos dele. Ele vai ser abandonado pelos seus companheiros de corte, porque os seus companheiros de corte não vão querer comprar sua briga. Ao comprar, eles correm o risco de ser o próximo alvo. Bem que eu acho que será, de qualquer jeito. Mas eles entendem que não comprando, existe a expectativa de não ser alvejado pelo governo americano. Perdeu. A gente está vivendo para ver o começo do fim da tirania do ministro Alexandre de Moraes. Se resistir muito, vai ser até 2027. E em 2027, se resistir muito, vai ser até 2027. Metaforicamente, sangrando em praça pública até lá, para quando chegar lá, sofrer um inevitável impeachment que ocorrerá no Senado pelos seus maus feitos. Então, muito em breve, Alexandre de Moraes vai ser página virada. Derrotado? Já está. Eu até arriscaria soltar aquela frase célebre criada pelo Barroso que diz: perdeu, mané.